Nessa sexta-feira, dia 4 de fevereiro, dia em que intercedemos por cada um de forma muito particular. E justamente hoje na nossa Lexio vamos meditar esse número 57 do nosso livro de vida, que fala que a comunidade intercede pela salvação de todos os homens. Que importa ficar eu no purgatório até o dia do juízo, se pela minha oração se salvar uma só alma? Quanto mais tratando-se do proveito de muitas e da honra do Senhor. Uma frase muito forte de Santa Teresa d'Ávila, no caminho de perfeição. A oração de intercessão visa a salvação de todos os homens. É a atividade de oração para obter a salvação das almas. Inicia os corações numa atitude missionária. Assim, a missão se inscreve no seio das nossas liturgias e orações comunitárias, particularmente nas sextas-feiras, dia de jejum e intercessão por todos aqueles que nos são confiados, pelos doentes e por aqueles que sofrem. A comunidade intercede precisamente pela igreja, pelo mundo e pelas intenções dos que nos são confiados em cada uma das nossas missas dominicais. O chamado de Deus para a missão começa a partir deste coração em oração. Nós já somos missionários a partir do coração tocado pela compaixão de Jesus, de onde brota o zelo pela missão. Para a nossa comunidade, a intercessão é um serviço, o serviço a Deus e o serviço aos irmãos. Somos os guardiões dos nossos irmãos. O nosso coração deve escutar o nosso irmão mais próximo, estar à escuta de todos aqueles que nos são confiados, sob o nosso teto, comunitários, companheiros do ano sabático, retirantes, sem esquecer os membros das nossas próprias famílias. Sejamos missionários já no interior da nossa comunidade, senão como seríamos fora dela? Não podemos ter uma alma missionária se estamos preocupados conosco mesmos, especialmente durante os tempos da oração. As nossas orações de intercessão devem ser impregnadas de fé, amor e de esperança, e não sobrecarregadas por um espírito pesado. Pelo ministério sacerdotal do nosso batismo, ponhamos-nos de joelhos diante do Senhor para insistir pela cura, libertação e suplicar ao Senhor pela salvação de todos aqueles que precisam. Esta qualidade de intercessão que o Espírito quer suscitar no meio de nós pode gerar outros carismas: fé, compaixão, acompanhamento, cura interior e física. Ser missionário em seu coração, então você verá a necessidade dos outros e eles virão pedir a sua ajuda. Esquecer-se de si mesmo em vista da salvação dos nossos irmãos suscita novas iniciativas de missão e de apostolados no Espírito Santo. Então, esse número muito bonito que vai nos lembrar que verdadeiramente somos chamados a viver uma vida de intercessão. Salvar as almas é o nosso trabalho principal e poder fazer isso através de uma intercessão fecunda, de uma intercessão em que caímos de joelhos para pedir a cura, a libertação das almas. Como é que o nosso coração se torna missionário? Na oração. Primeira missão, primeiro lugar em que eu aprendo a ser missionário, me esquecendo de mim mesmo, estando à disposição da humanidade, daqueles que precisam da oração, é justamente na oração. E quando fazemos essa parceria de padrinhos missionários, em que pessoas concretas rezam e se ofertam pela minha missão e eu me oferto e rezo por essas pessoas, é isso. Pessoas concretas no mundo que oferecem dos seus bens para manter, sustentar a minha missão e oferecem a sua oração, e eu também ofereço a minha vida, a minha missão e a minha oração, a minha intercessão pelos meus padrinhos missionários. Essa comunhão de almas em vista da salvação de outras almas que dá muito certo, porque eu não estou sozinha evangelizando. Evangelizam comigo aqueles que acreditam no meu ministério, que me apadrinham, que rezam por mim. E as pessoas que estão no mundo também não estão sós, porque a nossa vida é entregue por eles, a nossa vida é doada e é vivida como uma intercessão noite e dia por essas pessoas. Então, os primeiros chamados de missão são feitos justamente nessa escuta do coração de Jesus, que clama que nós nos ofertemos pelo zelo da missão.
O nosso serviço a Deus e o nosso serviço aos irmãos começa justamente por essa intercessão missionária. E por isso, aqueles que são missionários são intercessores com o coração desprendido de si mesmo, para estar justamente atentos ao clamor que chega até ao seu coração. Clamor que vem através dos meios de comunicação, de pessoas que ligam, mas também de tudo que nós vemos nas notícias, de tudo que nós entendemos que a igreja e o mundo e as almas sofrem. Isso tudo constitui a matéria da nossa intercessão. E sexta-feira é um dia em que ofertamos não só a nossa oração, mas também o nosso jejum, os nossos sacrifícios, os nossos trabalhos para a salvação das almas. Por isso, você vê a necessidade de se esquecer a si mesmo e estar totalmente consagrado às necessidades dos outros. Tem uma frase que eu gosto muito, Santa Teresa de Ávila e Santa Catarina de Sena, as duas grandes doutoras da igreja que vão nos ensinar. O Senhor que lhes diz, cuida de mim e dos meus e eu cuidarei de ti e dos teus. Então a intercessão missionária é essa experiência bonita. E hoje, no nosso compêndio, o diácono vai dizer: somos gerados cotidianamente pela palavra da verdade, esta é que nos torna verdadeiros. Então, bonito perceber que somos chamados a ser gerados e a gerar outras pessoas cotidianamente. Todos os dias eu devo carregar em meu coração pessoas por quem eu intercedo, por quem eu ofereço a minha vida, por quem eu ofereço os meus sacrifícios. Hoje a primeira leitura, Eclesiástico 47. Como se separa a gordura para o sacrifício de comunhão, assim Davi foi escolhido entre os filhos de Israel. Brincou com o leão como um cabrito, com o urso como um cordeiro. Jovem ainda não matou ele o gigante e tirou a humilhação do povo, lançando com a funda a pedra que abateu a arrogância de Golias? Porque ele invocou o Senhor Altíssimo, que deu forças à sua direita para derrubar um valente guerreiro e exaltar o vigor do seu povo. Como se fosse 10.000, glorificaram-no, cantaram-no nas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória. Porque ele destruiu os inimigos em todo o redor, aniquilou os filisteus, seus adversários, quebrando para sempre o seu vigor. Em todas as suas obras ele rendeu homenagem ao Santo Altíssimo com palavras de glória. Cantou de coração, mostrando o seu amor por seu Criador. Colocou diante do altar tocador de harpas, a fim de tornar doce a melodia dos seus cânticos. Deu esplendor às festas, um brilho perfeito às solenidades, fazendo louvar o santo nome do Senhor, fazendo ressoar o santuário desde o amanhecer. E o Senhor apagou as suas faltas, elevou o seu poder para sempre, concedeu-lhe uma aliança real, um trono glorioso em Israel. É tão bonito ver essa presença de Davi, que era um homem com defeitos, com fraquezas, mas que tinha um coração bom, desejoso de honrar a Deus, desejoso de servir ao Senhor. E olha essa frase tão bonita. O Senhor apagou as suas faltas, o seu poder para sempre, concedeu-lhe uma aliança real, um trono glorioso em Israel. O Senhor não é um Deus vingativo, não é um Deus rancoroso, mas é um Deus que apaga as nossas faltas e que leva em consideração todos os nossos atos de amor, toda a nossa boa intenção, todas as vezes em que o honramos com o louvor, com a glorificação, com o júbilo do nosso coração. Que assim seja em nossas vidas. Salmo 17, Deus é perfeito em seu caminho, a palavra do Senhor é provada, Ele é um escudo para todos aqueles que nele se abrigam. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, seja exaltado o meu Deus Salvador. Por isso eu te louvo entre as nações, Senhor, e toco em honra do teu nome. Ele dá grande vitória ao seu rei e age pelo seu ungido com amor, por Davi e sua descendência para sempre. Bendito seja o nosso rochedo, bendito seja o nosso Salvador, bendito seja aquele que é um escudo e que nos protege de nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos pecados. Marcos 6, o rei Herodes ouviu falar de Jesus. Com efeito, seu nome se tornara célebre e diziam: João Batista foi ressuscitado dos mortos e por isso os poderes operavam-se deles. Já outros diziam: é Elias, e outros ainda: é um profeta como um dos outros profetas.
Herodes, ouvindo estas coisas, dizia: João, que eu mandei decapitar, foi ressuscitado? Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois ele a desposara, e na ocasião João dissera a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodíadas então se voltou contra ele e queria matá-lo, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João e, sabendo que ele era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Ora, chegando um dia propício, Herodes, por ocasião do seu aniversário, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galileia. E a filha de Herodíadas, então, entrou e dançou, e agradou a Herodes e aos seus convivas. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e te darei. E fez um juramento: qualquer coisa que me pedires, lá te darei, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que é que eu peço? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando logo apressadamente à presença do rei, fez o pedido: quero agora que me deis num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixá-la de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um executor com ordem de trazer a cabeça de João. E saindo, ele o decapitou na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Deu à moça e esta a entregou à sua mãe. Os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram o corpo e o colocaram num túmulo. Muito forte essa passagem em que nós vemos o conflito que existia no coração desse rei. O rei que percebia que as palavras desse grande homem profeta, que era João Batista, eram palavras boas. Ele diz: ele sabia que era um homem justo, que era um homem santo, e por isso ele o protegia. E quando João Batista pregava, o seu coração ficava perturbado entre o pecado que ele vivia de adultério e esse apelo à conversão. Herodes caiu numa grande cilada, uma cilada da sedução, da manipulação, da perversão, e ele não foi capaz de ser firme diante da sua consciência. Aí é a cabeça de João Batista que é decapitada e entregue num prato. Terrível esta imagem, o sangue dos mártires oferecida em espetáculo, o sangue dos mártires oferecida para que outros possam continuar nessa sua vida de pecado. Mas sangue de mártires, semente de novos cristãos. E São João Batista se tornou certamente aquele que aceitou morrer, diminuir para que o Cristo cresça nele, para que o Cristo cresça no coração de outros. E ele aceitou ir até o fim da sua vida doada a Deus. Bonito esse detalhe que os discípulos cuidaram do corpo de João Batista. Enquanto que os pagãos, aqueles que viveram o pecado, matam o corpo, decapitam o corpo, pervertem o corpo, vendem o corpo, os cristãos, eles honram o corpo, porque o corpo é presença de Deus. O corpo é presença e tabernáculo da presença de Deus. Um autor espiritual do século IV vai nos dizer: muitas vezes somos guardados pelo Espírito Santo numa alegria inefável. Somos valentes, revestidos com toda a força, como uma armadura de rei. E descemos para o combate e lutamos contra fortes inimigos e os vencemos. Sim, o homem espiritual é munido com as celestes armas do Espírito e ataca os adversários e no fim da peleja calca-os aos pés. Em absoluto silêncio, repousa a alma em paz e sossego, entrega unicamente ao gozo espiritual e a uma paz indizível o perfeito contentamento. Duas formas de viver: a vida no espírito ou a vida na carne. Devemos hoje lutar para viver essa vida do gozo espiritual, do contentamento espiritual que as opções em Deus nos trazem.